Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um assunto de horticultura, a cultura do mamão, carica papaya. E eu sou a professora Laís Ferreira de Araújo. Acompanhe. Em relação à origem do mamoeiro, ele tem origem da América do Sul, na região noroeste, na bacia amazônica superior. Os primeiros cultivos comerciais desse mamoeiro foram nos anos de 1976 e 1977. Ela é cultivada atualmente em países tropicais, né? O mamão, essa cultura, mais ou menos no Brasil, Estados Unidos, Flórida e Havaí e no Porto Rico. Os produtos, eles podem ser consumidos in natura, em salada de frutas ou de forma isolada, como vocês podem ver aqui. A gente pode comer no café da manhã, né, ou na salada de frutas junto com a banana, manga. Na indústria alimentícia, pode ser para produzir polpa, produção de doces e geleias, que é bem utilizado mesmo. E na indústria farmacêutica tem a papaina, que ela é um cicatrizante que pode utilizar como gel e creme, tá? Ela é também utilizada, pode ser utilizada essa papaina na indústria de cerveja como estabilizante e clarificante. Os maiores produtores mundiais do mamoeiro, do mamão, da fruta mamão, é a Índia, Brasil e México. No caso, a Índia é o maior produtor. A área plantada de mamão, que vem aumentando na maioria das regiões até o início de 2020, diminuiu no decorrer do ano devido aos baixos preços, tá, gente? A desvalorização, descapitalizaram e desanimaram parte dos produtores, levando aventureiros a reduzir investimentos ou sair da cultura. Enquanto os mamocultores, né, que são as pessoas que produzem mamão, esses mamocultores tradicionais seguiram no setor com um pouco de cautela. As baixas cotações refletem a maior oferta da fruta em 2020, visto que houve crescimento nos plantios em anos anteriores. A pandemia dessa Covid-19, que a gente conhece bem, que levou nos períodos mais críticos o fechamento de restaurantes, escolas e hotéis, importantes consumidores também influenciaram nos valores. Então, a pandemia da Covid-19 influenciou muito nesses valores e na produção do mamoeiro. E aqui é para mostrar para vocês que a produção maior aqui em 2019, foram os dados que eu achei mais, né, recentes. O Nordeste, ele é o maior produtor, né? Depois vem o Sudeste, de quantidade produzida em tonelada de mamão, em que o Brasil aqui produz mais de 1 milhão de toneladas da fruta do mamão, tá? E aqui, aqui em hectare, a área colhida em hectare, rendimento, a produtividade e a participação na produção. Então, o Nordeste, ela participa com 54,9% da produção de todo o Brasil. O maior produtor, os principais estados produtores de mamão em 2019 é o Espírito Santo, com 34,7%, depois vem a Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e outros. O Piauí também tá, esses outros, né? Não é um grande produtor. E aqui a produção brasileira do mamão por região, né? Como eu já disse, o Nordeste, depois vem o Sudeste com maiores produtores. Esse gráfico, a gente pode observar o destino das exportações brasileiras de mamões frescos em 2017, papaya, por volume. Então, a parte de comercialização e exportação, o Brasil, né, exporta mais para Portugal, 19,9%, depois Espanha e Países Baixos, Holanda, tá? Então, o mamão também é exportado. A gente consome aqui internamente, mas também é exportado para outros países. Em relação ao preço por quilo do mamão, aqui na Ceasa de Tianguá, mamão formosa está 1 quilo, né, que é mais próximo aqui do Piauí, 95 centavos o quilo do mamão. Já aqui em Fortaleza, o mamão formosa, o quilo está 1,20, está mais caro, né? E aqui, o mamão Havaí, que é o menorzinho, em Tianguá está 1,36 e aqui em Fortaleza está um pouco mais caro, R$4, nessa data de 13 de julho de 2021, tá? Em março de 2020, eu peguei esses dados, o mamão formosa em Teresina, na Ceasa, estava 1,40 o quilo. Já em março de 2020, estava 2,25 o quilo o mamão Havaí, na Ceasa Teresina. Vamos falar um pouco, então, sobre os aspectos botânicos gerais. Ela é da família Caricaceae, mamoeiro cultivado comercialmente, que é o Carica papaya, L, né? O nome científico Carica papaya, do gênero Carica.
Então, pertence à família Caricácea, como eu já disse, é dividida em 6 gêneros com 35 espécies, tá bom? E aí, pessoal, a espécie mais importante é o carica-papaya, que possui diversidade máxima no México e na vertente oriental dos Andes também, ou mais precisamente na bacia amazônica superior, o que caracteriza o mamoeiro como uma planta tipicamente tropical, como eu já disse para vocês. Então, o mamoeiro, ele possui dois grupos, que é o grupo solo, que é chamado também de Havaí, mamão Havaí ou mamão papaya, que é esse menorzinho, e tem o grupo formosa, que é aquele que é um mamão maior, né? No Brasil, a cultura do mamoeiro, ele sustenta-se em estreita base genética, e o número de cultivares plantadas nas principais regiões produtoras é bastante reduzido, tá? Atualmente, as variedades de mamoeiros mais cultivadas são essas que eu disse, a solo e a formosa. As variedades do grupo solo, que é essa do mamão Havaí, são exploradas em várias regiões do mundo por produzirem frutos preferidos no processo de exportação, que são pequenininhos, né, com polpa avermelhada, de tamanho pequeno e com peso entre 300 a 650 gramas, tá? Já o do grupo Formosa, que é esse maior, tem também uma polpa avermelhada e tamanho médio, mas só que ele é mais pesado, ele é de 1.000 gramas, é 1 quilo, a 1,3 kg, e são formados por híbridos comerciais. O porte do mamoeiro, ele é semi-herbáceo de 3 a 8 metros de altura. Ele tem um sistema radicular pivotante, concentrado nos primeiros 30 centímetros de profundidade, né? O caule cilíndrico é de 10 a 30 centímetros de diâmetro. Ele é de verde claro no ápice, verde acinzentado na base, aqui, verde claro no ápice e verde acinzentado na base, né? E tem cicatrizes das folhas caídas, quando as folhas caem, tem as cicatrizes. As folhas, como vocês estão vendo nessa figura aqui, elas são dispostas de forma espiraladas no ápice do caule. Tem folhas grandes de 20 a 60 centímetros, com um pecíolo longo de 50 a 70 centímetros e também ocado, tá? Então, aqui, ó, você vê aqui que o caule, ele é oco, né, do mamoeiro. Vamos falar um pouquinho sobre as flores. Elas surgem na axila das folhas, né? As primeiras emissões dessas flores é de 3 a 4 meses após o plantio. Então, depois que você planta o mamoeiro, de 3 a 4 meses vem as flores. Tem flores masculinas, que são plantas masculinas com inflorescência de flores masculinas em longo pedúnculo, que é o chamado mamão de corda ou mamão macho, né? Que não dá, então, não existe, né, o fruto do mamão macho. Tem as flores femininas, aqui como vocês estão vendo nessa figura, que são plantas femininas com flores femininas, isoladas ou em grupo de 2 ou 3, com pedúnculo curto, que gera frutos mais arredondados. Aqueles frutos que são mais arredondados são de flores femininas, tá? E tem também as flores hermafroditas, que apresentam os dois órgãos, e não necessita de outra planta para polinizar. Então, se você tiver um mamão com flor feminina e outro mamão com flor masculina, aí vai ter a fecundação entre eles. Se você tiver só um mamão na sua casa, uma planta de mamão só com flor masculina, nunca vai dar fruto. Nunca, nunca, tá? E se você tiver também um mamão só com flor feminina, também nunca vai dar fruto. Só um. Tem que ter ou os dois, um de flor masculina e um de flor feminina, ou uma planta só de flor hermafrodita, que vai fazer autofecundação. Os frutos, eles são cilíndricos, mais procurados comercialmente, que são essas das flores hermafroditas, são mais cilíndricos. E o pedúnculo é curto e pétalas unidas até a metade da flor. Os frutos que eu vou apresentar para você é de acordo com a flor fecundada. Aqui é um fruto da flor feminina, que ele é mais arredondado, e da flor hermafrodita, que é mais cilíndrico. Então, se você tiver na sua casa só uma planta com flores femininas, sem o pólen, né, que é o do masculino, não vai gerar fruto, tá, pessoal? E também se tiver só o macho, também não vai gerar. Tem que ter o pólen masculino. Então, era bom se tivesse hermafrodita. Aqui é um fruto também feminino, vindo de uma flor feminina, de uma planta feminina, e aqui é hermafrodita, né? Ele parece que tem um pouco mais de polpa, esse hermafrodita.
Como vocês podem ver, os frutos, eles são em bagas e sementes livres no interior. Aqui são as sementes livres no interior, que é um fruto formosa, né? Do grupo formosa. E aqui do grupo solo, que é o grupo Havaí ou papaya. O mamoeiro ele é cultivado por 2 a 3 anos. Vamos ver a fenologia. Ele pode ser cultivado de 2 a 3 anos. Ele tem a fase vegetativa, né, que é exclusivamente até o 3º ou 4º mês após o plantio. Aí tem a fase de floração, que começam as flores, que é a partir do 3º a 4º mês após o plantio. E a frutificação com 8 a 10 meses após o plantio. Então, gente, com 8 a 10 meses, o mamoeiro ele já está frutificando. É bem rápido, né? O ciclo é bem rápido. A colheita, devido a isso, pode ser o ano todo após a primeira frutificação. E a temperatura, se tiver abaixo de 15 graus, por exemplo, bem um friozinho, né? Paralisa o desenvolvimento vegetativo, por isso que ela é uma planta tropical. Pode reduzir o florescimento, atrasa a maturação do fruto e produz frutos de baixa qualidade. Então, você plantar o mamoeiro no frio é bem complicado, muito mais complicado. Vamos falar um pouquinho sobre as variedades do mamoeiro. Então, vamos lá, o grupo solo, essa variedade Sunrise Solo é uma das mais conhecidas, mais vendidas. O peso médio, ele é de 500 gramas, cultivar procedente da Estação Experimental do Havaí nos Estados Unidos, mais conhecido no Brasil como mamão Havaí que o pessoal fala, ou mamão papai ou mamão Amazônia. Como eu disse, o peso médio é de 500 gramas, é levinho, a casca é lisa e firme, a polpa é vermelha alaranjada, de boa qualidade e cavidade interna estrelada. A floração dele inicia de 3 a 4 meses de idade, com a altura de inserção das flores de 70 a 80 centímetros, e a produção tem início de 8 a 10 meses, que é uma média, né, após o plantio. Produz em média 120 toneladas por ciclo de produção. Então, em 2 anos, você consegue produzir 120 toneladas de mamão Sunrise Solo, que é o mamão papai ou mamão Havaí desse grupo. Temos também o grupo solo Golden Papaya, que são frutos hermafroditas de formato piriforme, são frutos hermafroditas, cor da polpa rosa salmão, cavidade interna estrelada, casca lisa e tamanho uniforme com peso médio de 450 gramas, tá? E excelente aspecto visual, tem muito boa aceitação no mercado internacional. O Brix, né, que é o teor de sólidos solúveis no fruto, ele também é bom, é docinho, uma produtividade também é boa. O florescimento inicia-se aos 4 meses após o plantio, um pouco mais tardio que o passado, né, que eu falei. Em média, produz 100 toneladas de mamão por ciclo de produção. Então, em 2 anos, ele produz mais ou menos 100 toneladas de mamão, em média. Lembrando, pessoal, que aquelas variedades que eu falei do grupo solo, que é aquele papai ou Havaí, geralmente, eles são mamões puros, de linhagem pura, eles não são híbridos, tá? Não são híbridos. Já o grupo Formosa, eles são híbridos, e esse Tiny número 1, os mamoeiros são plantas relativamente mais altas e com frutos mais pesados, mais ou menos 900 gramas, quase 1 quilo. Produtividade média em torno de 160 toneladas por ciclo, então é maior a produtividade, porque também é maior, né, o mamão. Um fruto com polpa de ótimo sabor, boa resistência ao transporte, começa a florescer de 3 a 5 meses após o plantio. Uma boa resistência ao transporte, como eu já disse. Então, o grupo Formosa é esse que é maior, mais alongado. Outra variedade bem conhecida, que vocês já devem ter visto também no supermercado, é do grupo Formosa chamado Calimosa, que foi o primeiro híbrido produzido no Brasil, obtido do cruzamento entre um progenitor, né, o pai, né, do grupo Formosa e um progenitor do grupo Solo, apresentando características peculiares aos do grupo Formosa. O peso dele já é bem maior, é de 1,4 a 1,6 quilos, são mais pesados. Possui polpa firme, vermelha, mais alaranjada também, com alto teor de sólidos solúveis, né? Que é o Brix, bem como sabor e aroma bastante agradável. Sua produtividade já é um pouquinho maior, de 160 a 170 toneladas a cada 2 anos em média. Então, se você for plantar esse Calimosa,
Em 2 anos você vai conseguir, lógico, com o manejo adequado, adubação, irrigação, todo aquele manejo, você vai conseguir mais ou menos de 160 a 170 toneladas em 2 anos do mamoeiro. Nesse slide, pessoal, coloquei as cultivares, as variedades mais produzidas, né, do mamoeiro. Então, para vocês verem, Sunrise Sol, Improvise Sunrise, Golden Tene número 1, Calimosa número 2 e o Calimosa. As cultivares do grupo solo, como eu disse para vocês, são geneticamente uniformes e de linhagens puras, fixadas por sucessivas gerações de autofecundação. Já do grupo Formosa, esses aqui, Calimosa, Formosa Redondo, né, o Tiny 1, Tiny número 2, eles são híbridos, tá? São híbridos. Como é que a gente propaga uma mamoeira? Por semente? É por muda? Como é que a gente faz? Por semente, a produção de mudas por semente é a mais comum, tá, pessoal? Mais comum. Então, como é que a gente faz? Escolha das sementes para a produção das mudas. A gente escolhe as mudas de plantas vigorosas, hermafroditas bem produtivas, precoces, né, que produzem mais rápido, resistentes a doenças e pragas, originadas de frutos grandes maduros. Então, a gente pega esses frutos dessas plantas que eu acabei de dizer, né, com essas características, para a gente pegar a semente e plantar. Não usar semente de híbrido como o Tiny número 1 e Calimosa, né, por conta exatamente dessa desuniformidade. Já as variedades do grupo solo podem ser produzidas na fazenda. Aqui do grupo solo são aquelas sementes puras, né, que não tem aquela desuniformidade, que são mais uniformes, mas o pomar ele fica realmente mais bonito e também fica mais fácil, que as plantas elas são iguais, né, parecidas. Então aqui, vamos falar um pouco sobre os passos para a gente se propagar o mamoeiro. Primeiro, processo de produção das mudas. Como é que a gente faz? Isola a flor da planta com saco de papel, que é o controle da polinização. Então, você tem aquela planta de mamoeiro, você pega uma planta hermafrodita. Tá com a flor. Isola a flor da planta com saco de papel. Quando o fruto estiver maduro, você colhe para retirar a semente. Retira as sementes com auxílio de uma colher. Não vai pegar com a mão, que pode contaminar. Retira a mucilagem da semente na peneira e água corrente. Seca a sombra por 2 a 3 dias em folhas de jornal a pano. A sombra, tá, gente? Não é para colocar no sol, não, a semente. Para colocar na sombra por 2 a 3 dias. E após as sementes estarem secas, estão prontas para o plantio e armazenamento. Então, você faz todo esse processo e ou você planta ou você armazena essas sementes. Como é que a gente armazena? Armazena, trata com fungicida, pode tratar um pouco com fungicida e colocar na geladeira de 6 a 8 graus. Dura de 6 a 12 meses. Se vocês não colocarem na geladeira, a taxa de germinação ela vai diminuir a cada dia, tá? Coloca na geladeira para manter essa semente. Aí, vamos ver aqui. O grupo do solo papaya, que é aquele menorzinho, né? Semear de 2 a 3 sementes por recipientezinho, 2 a 3 sementes. O grupo Formosa, uma semente por recipiente, porque é um pouco mais cara, né? E vamos ver os sacos plásticos, aqui é a estrutura. Como é que a gente coloca? A gente pode colocar em recipiente de sacos plásticos, tá? Ou bandeja de isopor, usando substratos leves como a vermiculita. Pode também colocar em tubetes de 50 ml e usar substratos leves também com vermiculita, tá? Mistura com vermiculita. Os substratos que vocês podem utilizar pode ser 3 para 1, solo esterco, 3 partes de solo para 1 de esterco, ou solos mais argilosos. Se for colocar solos mais argilosos, coloca 3 de solo, 1 de areia, 1 de esterco, para não ficar muito pegajoso. A germinação ocorre entre 10 a 20 dias, depois que você faz esse plantio da semente. E aqui as leiras vocês podem colocar de 1 a 1,2 metros, tá? Finalizamos mais uma videoaula sobre o assunto. Então, vamos para a próxima videoaula. Até logo!